Bom dia, bom dia! Ó, é a segunda vez hoje, essa manhã que eu tô tentando fazer essa live. Se essa live foi interrompida assim, é agora mesmo que eu vou fazer essa live. Você tá querendo fazer almoço? Tá querendo almoçar? Tá querendo arrumar as crianças pra escola? Não sei o quê? Eu vou fazer essa live. Bota a Larissa aí num canto, se tiver corrida agora e vem assistir. Gente, seguinte, a live foi interrompida por um motivo de força maior, mas estamos aqui para um assunto muito pedido. Toda vez que eu falo sobre calagem, sobre o uso de calcário no solo, tem pessoas que levantam a questão seguinte: Larissa, pode ser gesso? Ou tem que ser calcário? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que é gesso agrícola, ou gesso de planta, né? Se você não sabe o que é gesso, o que ele causa, quais os benefícios de usar gesso, se ele vai ser um aliado e vai trazer jardins mais bonitos, aqueles jardins de mais presença para você, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo nessa live. E se você está assistindo no futuro, eu peço que você curta essa live nesse momento, compartilhe, siga nossas redes sociais, caso você queira crescer em conhecimento técnico a respeito de paisagismo e de jardinagem. Tem muito conteúdo gratuito aqui para você, tá? Você que é novo, eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, paisagista, mestre em agroecologia, especialista em educação ambiental, especialista em paisagismo e jardinagem, trabalho com paisagismo e jardinagem há quase 10 anos e é um mercado fascinante. O objetivo dos nossos canais, das nossas redes sociais aqui, é ajudar empreendedores ou pessoas que querem empreender no mercado de paisagismo e jardinagem, tá bom? Deixa eu dar um bom dia para quem tá chegando. Oi, Yani, sua linda Yani do Clube do Jardinista, bom dia. Alisson, Ademar, vamos chegando, pessoal. Então esse é o tema de hoje. E gesso, o que é então esse tal desse gesso agrícola? O que é esse gesso para as plantas? Você já ouviu falar em gesso? Coloca aí para mim no chat. Já ouviu falar? Sei não. O que é o gesso então? O gesso, ele é um subproduto de algumas indústrias. O que é isso, Larissa? Subproduto. À medida que são feitos alguns processos para produzir algo, fabricar algo, o que a gente tem são resíduos também, né? Além do material de objetivo final, a gente tem resíduos. E dentro desses resíduos, alguns têm finalidades, podem ser empregadas para outras coisas, enquanto outros não. No caso de algumas indústrias de fertilizantes, indústrias de adubos, que usam materiais naturais, ricas em fosfato, nunca ouviu? Ricas em fosfato, sobra o gesso, tá? Algumas fábricas, indústrias de adubos que produzem, por exemplo, superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP, DAP, alguns adubos que têm fosfato, tá? Adubos que tem essa composição, eles têm lá no final uma montanha de um pó bem levinho, amarelo claro, e esse pó, ele é o gesso que é empregado na agricultura. No início, essas fábricas, elas não tinham conhecimento sobre qualquer valor em relação ao gesso, né? Era um lixo lá, que deixava e ia jogando fora, empilhando e fazendo coisas desse tipo aí. Só que sobrava tanto que algumas pessoas começaram a ficar curiosas e tentar achar um destino para aquilo lá. Foram estudar e viram coisas muito importantes sobre o gesso. Viu que o gesso tem elementos, nutrientes que são fundamentais para as plantas. Produção de adubo é para quem? Para a planta. E eles viram que lá, no gesso que ficava se empilhando lá, tinha uma concentração muito alta de cálcio e de enxofre. Cálcio e enxofre são macronutrientes, ou seja, são nutrientes que as plantas precisam em uma grande quantidade. Elas comem muito disso, é um alimento muito importante para elas. Aqui para nós brasileiros, arroz e feijão a gente come muito. Para as plantas existem 6 alimentos que elas comem muito: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E o cálcio e o enxofre são elementos muito presentes no gesso. Eles falaram, opa, se tem esses nutrientes aí, pode ser que eu consiga adubar também a minha planta com esse material aqui, com esse negócio que está sobrando aqui do adubo que eu tenho.
E eles começaram a vender, alguns produtores começaram a descobrir sobre isso, as primeiras pesquisas começaram a ser divulgadas, e era um material assim, que era tipo dado, porque não tinha valor, então você vai lá com o carro, vai lá, ensaca, leva embora e usa nas suas plantas. No começo era assim, né? Depois começaram a fazer a troco do frete. Não, a gente manda isso aqui para você só para desocupar o espaço, a gente manda isso aqui para você, você paga o frete e leva isso aí de graça. Só que quanto mais se usava, começaram a perceber muitos benefícios, além do fornecimento desses nutrientes. Começaram então a ter cientistas, pesquisadores, empresas mais interessadas em saber o porquê que o gesso fazia tão bem para as plantas. E a gente tem hoje coisas muito, muito interessantes, além do cálcio e do enxofre. Mas olhando ainda para esses nutrientes, eu quero que fique bem claro para você o porquê que ele é importante em relação à qualidade nutricional. O cálcio, ele na gente, nos animais, ele está na composição óssea muito presente, né? Além de outros, mas na composição óssea. Os ossos são compostos de cálcio. Para as plantas, eu estou fazendo essa comparação para que fixe bem aí em você, tá? Nas plantas não é tão diferente. As plantas, embora não tenham ossos, elas têm células, elas têm caules, elas têm nervuras, elas têm composições que dão a rigidez, deixam elas firmes, tá? Então, é um pouco parecido e o cálcio está envolvido nas plantas, na produção celular, na produção das células. Se você fugiu das aulas de biologia, de ciências e tal, enfim, a gente é todo composto de célula e tudo que é vivo é composto de célula. Então, o cálcio para as plantas é muito importante na produção celular, a gente fala no enfolhamento, né, na agricultura, mas no paisagismo, na jardinagem, a gente fala na produção de folhas novas, tá? O cálcio também é muito importante e como ele forma células, ele está ali junto na composição, na formação celular, plantas que têm uma boa, não muita, porque nada é muito, tá? É no equilíbrio. Plantas que têm um fornecimento equilibrado de cálcio são plantas mais resistentes. Resistentes a quê? Resistentes ao estresse hídrico, ou seja, se faltar água, um pouco mais de água por um período, as plantas têm tolerância, elas conseguem suportar. Por quê? Porque como as células estão bem estruturadas, elas não estão fininhas, elas não ficam perdendo essa água por evaporação com rapidez, tá? Então elas ficam mais resistentes. Como está resistente, os insetos, as pragas, elas ficam mais preguiçosas para ir lá se alimentar dessas plantas. Por quê? Elas têm que fazer muita força, morder demais, sugar, perfurar demais para conseguir começar a sugar, então acabam abandonando essas plantas mais resistentes e vão para outras. Olha só os benefícios do cálcio, tá? Esses são alguns, entre outros. E em relação ao enxofre, o enxofre ele está envolvido em praticamente todos os fenômenos, todo o metabolismo da planta. Pensa aí, você, não sei o que você está fazendo, bom dia, não sei o que você está fazendo aí, não sei se você está trabalhando, está lavando louça, fazendo comida, o que você está fazendo? Mesmo que você esteja parado e quieto, só me ouvindo, tem muita coisa funcionando dentro de você. Seu coração está batendo, sistema digestivo, sistema respiratório, o sangue está circulando, você está me ouvindo, então você está captando a minha voz, e seu cérebro está assimilando as informações, você está piscando involuntariamente, tem muita coisa acontecendo dentro de você, sim ou não? Converse comigo nesse chat. Sim, tem muita coisa aí acontecendo, nas plantas também, não é porque a gente vê umas folhinhas fininhas, umas folhinhas paradas, que não tem nada acontecendo. Existe um movimento lá dentro de vida, tá? E o enxofre, ele tá associado a praticamente todos os processos e muito... Ah, Wandy, estou trabalhando em jardinagem, show de bola, Fabiano! E além disso, uma coisa que eu quero que se eu pudesse, assim, eu iria escrever na sua mente é que o enxofre, ele é muito envolvido no processo de fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo de produção de energia pela planta, tá? Então, o enxofre está lá. Se não tiver enxofre, a planta não consegue produzir energia na quantidade suficiente para se manter bem e desenvolvendo. Entendeu? Então, nós temos aí no gesso o fornecimento desses dois nutrientes bem importantes.
Outra coisa, porque aí o pessoal começou a ver que estava fornecendo esses nutrientes, estava legal, tinha uma liberação relativamente rápida ali para as plantas, só que começaram a ver que tinha mais, não era só isso que estava acontecendo. E aí dali pesquisa, o que é, até chegar algo para a gente, uma informação que seja assim relevante e séria. Muitas pessoas estudaram e ficaram testando por um tempo em várias espécies os produtos, tá? E aí descobriu-se o quê? Que solos ácidos, se você não sabe o que é um solo ácido, tem um vídeo recente aí onde eu falei sobre calagem, tá? O uso do calcário para controlar a acidez do solo. A gente considera um solo ácido, um solo que tem um pH, ó, não corre daqui. Se começar a dar nó, não corre mesmo assim. Escuta até o final e depois vai lá para o vídeo de calagem e aí você vai conseguir deixar mais claras as informações. Se precisar, depois assiste isso aqui de novo. Solos ácidos com pH abaixo de 5,8, isso a gente considera um solo ácido para as plantas ornamentais já. Eles costumam ter também a presença de um elemento que é tóxico, que é o alumínio. Alumínio nem sempre é tóxico, mas a partir de uma determinada concentração no solo, que a gente chama na agronomia de saturação, tá? Uma saturação acima ali de uns 60%, tem muito alumínio. Se tem muito, a gente começa a considerar ele tóxico. Por quê? Porque ele acaba inibindo o desenvolvimento das raízes. Sabe aquele solo, aquela planta que você fez lá no jardim, você plantou e tal, só que não vai para frente, mas de jeito nenhum. Você aduba, você pôs calcário, molha e não tem praga, não tem doença, só que a planta não vai, ela não cresce, não tem jeito. Podem ser infinitas possibilidades, tá? Mas uma das coisas que pode acontecer é ter ali uma quantidade muito alta de alumínio tóxico, tá? A L3+, é um alumínio tóxico, as raízes não se desenvolvem. Qual o problema disso? Raízes curtinhas, a planta começa a crescer, ela não tem condição de absorver água e nutrientes numa quantidade boa, uma quantidade adequada para abastecer a parte de cima. Então a planta começa a ficar fraca. Além disso, cresceu a parte de cima, mas as raízes estão curtinhas, essa planta não vai ter resistência, não vai conseguir ficar em pé com facilidade. Outra coisa, faltou água, por exemplo, foi um jardim, os donos da casa foram viajar e eles que molhavam essas plantas na mangueira. Como as raízes são curtas, qual que é a primeira parte do solo que seca? É a de cima. A parte de cima seca rápido. Secou rápido, o que acontece? A raiz não tem condição de alcançar a parte mais baixa, onde tem umidade por um período mais longo. Então essa planta ela começa a ser fica muito fragilizada, tá? Entre outras coisas que o alumínio causa, esse o encurtamento, a dificuldade de desenvolvimento das raízes é muito prejudicial. E onde entra o gesso nisso? O gesso entra porque quando a gente aplica, o gesso é um produto muito móvel no solo. Isso não acontece com todos os produtos. Móvel de mobilidade mesmo, tá? De se movimentar. A gente aplica ele no solo, espalha ele em cima de um gramado, em cima das plantas do solo. Em cima das plantas, não. Em cima do solo, não vai colocar gesso em cima das plantas, tá? É no solo mesmo. Cai água, ele consegue atingir uma camada mais profunda do solo com rapidez. Em geral, a 40, 60 centímetros ali, ele atinge muito, muito rápido. Então, à medida que ele vai descendo, ele vai pegando excessos desse alumínio, vai se ligando ao gesso e conforme o tempo vai passando, o alumínio quando se liga ao gesso, já fica ali preso, ele já não consegue mais ser disponibilizado para as plantas e vai sendo lixiviado à medida que a água cai. O que é isso, Larissa, lixiviado? Ele vai sendo levado para a profundidade a uma distância onde as raízes não alcançam mais. Então a gente poderia até dizer que existe uma certa limpeza do solo em relação ao alumínio tóxico, tá? E outra informação mais recente que é muito legal sobre o uso do gesso, é que o gesso, ele também pode agir, mas essa pesquisa é recente, tem bastante coisa ainda para se desenrolar dela, tá? O gesso, ele é considerado um condicionador de solos. Que é isso, Larissa? Passo condicionador nos meus cabelos e eles ficam macios. Dá uma alterada na estrutura do cabelo.
É a mesma coisa quando a gente diz sobre condicionadores de solo. Condicionadores ajudam na estrutura do solo, na parte física do solo. O que é isso de parte física, Larissa? A parte física é uma parte que não é química, é uma parte que a gente está vendo ali de composições que a gente pega, tá? Coisas físicas, pode pensar dessa forma. Quando a gente coloca gesso em solos onde há solos argilosos, tá? Solos argilosos, arenosos não. Quem é aí do pessoal do Nordeste, de solos mais arenosos, não vai usar gesso com essa finalidade não, tá? Mas solos mais pesados, esses das partículas, dos grãozinhos muito fininhos, que quando seca, o solo ele tende a ficar muito duro, e quando chove ou molha demais, ele fica muito encharcado, muita lama e demora muito a secar. Esses solos tendem a ser mais argilosos, tá? O que acontece quando você aplica o gesso no solo? Ele dá é como se fosse uma coagulada, eu vou usar essa palavra, tá? Talvez não seja melhor, mas vai ficar claro aí. Quando a gente aplica um produto e ele junta em vários grumos, o que acontece com isso? Solos argilosos, à medida que o tempo passa, eles tendem a ficar compactados, duros, sem ar lá dentro. Por quê? Porque os buraquinhos que a gente tem no solo, eles vão sendo diminuídos, porque as partículas, os grãozinhos vão se juntando, e acaba sobrando um buraquinho muito pequeno e poucos. Só que um solo saudável, um solo bom, ele precisa ter mais ou menos, muita informação técnica, né? Mas é importante. Precisa ter mais ou menos 60% de poros, porque eles precisam ser ocupados por ar e por água. É o que vai permitir ali uma umidade saudável no seu solo e ar, porque as plantas precisam fazer trocas gasosas. Entendido? Então, o gesso também atua dessa forma e isso é muito, muito importante. E é um condicionador de solo, tá? E aí, o que o gesso, será que o gesso e o calcário tem alguma coisa a ver? Será que eu posso usar para alguma finalidade em comum? Que é a pergunta que sempre me fazem quando eu falo de calagem. Existe duas coisas, a gente pode dizer, que duas coisas têm em comum, tá? Uma delas, a que é mais parecida, é o fornecimento de cálcio, porque o calcário também tem. Então, nesse termo de nutriente, beleza, só que não são usados com a finalidade específica de adubar o solo, tá? Para os jardins. Não estamos falando de agricultura, para os jardins. Não são, a gente consegue usar outros nutrientes, outros fertilizantes mais eficientes para oferecer os nutrientes, mas isso é incomum. Outra coisa em comum, quando a gente aplica o calcário no solo, a gente tem o objetivo principal é controlar o pH, é controlar a acidez. O gesso, rapidinho, ele faz isso, mas ao mesmo tempo que ele faz, ele já perde essa função, é muito, muito rápido, tá? Tanto que o gesso ele é aplicado com o dobro da velocidade, o intervalo de tempo das aplicações é metade. O calcário a gente faz aplicação a cada 1 ano e o gesso a cada 6 meses. O calcário ele demora em cerca de 90 dias para começar a dar algum efeito. O gesso não, é muito mais rápido, tá? Então, embora o gesso tenha ali o seu controle no pH, a gente chama de tampão, efeito tampão, assim, ele faz e depois ele já perde esse efeito. O objetivo não é esse. Então, a gente usa, em geral, o gesso para resolver o problema de alumínio tóxico. Como é que você vai saber se tem alumínio tóxico? Se você está vendo que as plantas não estão desenvolvendo, não vão para frente de jeito nenhum, você já tratou, você já adubou, você já controlou a rega, molhou mais, molhou menos, corrigiu o pH, não vai de jeito nenhum, tenta tirar uma muda dessa área e olhar como estão as raízes. Às vezes elas vão estar curtinhas, bem curtinhas. E aí a gente pode sim ter problemas com o alumínio tóxico, mas a certeza absoluta a gente só vai ter através de uma análise de solo. O que é isso? Análise de solo é um material que algumas pessoas entregam através de laboratórios. Sabe quando você vai lá no laboratório fazer exame de sangue? Existem laboratórios que fazem análise de solo. A gente pega umas amostras, pega uns tantinhos de solo de uma forma certa, tá? De pegar, tem todo um jeito de pegar e manda para lá.
a gente manda e pede a análise. Eles analisam e veem quantos nutrientes tem, a quantidade de cada um, os elementos tóxicos, quanto de poro tem nesse solo, como eu estava falando para você em relação às questões físicas ali, né? Que tem que ter poro, tem que ter espaço de ar dentro desse solo. E as pessoas analisam isso e mandam pra gente, assim, exatamente como a gente pega um resultado de um exame de sangue. Mandam e aí um agrônomo vai avaliar e vai ver as medidas, as concentrações, as intervenções que precisa fazer naquele solo, tá? E é exatamente isso. Como é que você vai saber então? Você pode dar uma estimada através dos sinais que as plantas vão expressando no desenvolvimento das raízes. Só que a certeza mesmo você só vai ter através de uma análise de solo. Larissa, então eu nunca vou usar gesso? Eventualmente você pode sim usar gesso, só que ponderado, porque como eu falei, ele se liga a alguns nutrientes, a gente quer que ele se ligue mesmo ao alumínio tóxico, porque a gente quer que as plantas se desenvolvam bem. Só que uma vez que ele se liga com algumas coisas, ele pode também se ligar com outros nutrientes. Se a gente colocar em excesso, a gente vai ter perda de nutrientes que a gente não quer perder, entendido? Então, Larissa, o ideal é fazer análise de solo? Sim, o ideal é fazer análise de solo. Como é que a gente aplica o gesso? A gente aplica a lanço. O que é isso? É lançar mesmo. A gente joga, espalha por cima, aplica por cima do solo, depois vem com a água e a água vai fazendo com que ele infiltre, penetre dentro do solo e lá dentro do solo ele se movimenta muito rapidamente para a profundidade, começa a agir lá na área das raízes mais profundas, que é onde a gente quer. Tá? Se você tem um jardim de gramado, um jardim de forração, um jardim onde as raízes são muito superficiais, as chances são de que o alumínio não vai, o gesso, ele não vai agir ali de uma forma satisfatória, tá? Porque ele vai agir mais nas camadas mais profundas do solo. Pessoal, eu acho que tá esclarecido se você vai usar o gesso substituindo o calcário. Não, são finalidades diferentes. O que eles têm em comum é o cálcio, tá? Mas um é usado para controle de pH. Calcário é controlar a acidez do solo. O gesso a gente tem como objetivo específico principal eliminar o alumínio tóxico que impedem nossas plantas de se desenvolverem. E por fim, se você fez o plantio em terra vegetal, montou vasos, fez um bom preparo de solo, a chances são de que você não vai usar alumínio pelos primeiros anos em que esse solo está lá. Por quê? Porque terra vegetal, ela vem numa boa condição de características físicas, tá? A aeração, a composição física ali dentro é muito boa. E sobre a estabilidade dos nutrientes, vem bom, já tá bom, não precisa ficar colocando mais nada, tá? Sobre o gesso. Tá bom? Então é isso, você vai usar se você fez um plantio direto numa terra vermelha, pesada, compactada, e aí depois as plantas você percebeu que elas não estão se desenvolvendo e você notou que os problemas estão se dando nas raízes. Entendido? Deixa eu ver aqui o balãozinho. Rubem perguntando, Larissa, você fala gesso de teto normal? Ô Rubem, vou fazer uma confissão. E a Yane fez a mesma pergunta, gesso de artesanato? Pessoal, eu vou ser bem franca com vocês que eu não sei qual é a composição, se é diferente a composição do gesso de artesanato, gesso de obra, de construção de obra. Não sei se é a mesma, acredito que existam suas diferenças. O gesso agrícola que a gente usa é o gesso que vem das indústrias de fabricação de adubos. Eu acredito que tenham sim suas diferenças, as suas composições, tá? Mas eu não entendo sobre produtos para obra e produtos de artesanato. Então, eu não posso dizer a respeito disso. Esse gesso que você vai comprar para usar, você vai pedir na internet, é gesso agrícola. É gesso usado especificamente para isso. Então, eu acredito que se você quiser trocar ou tiver esse tipo de outro material, vai dar algum problema aí, tá? Tem que investigar melhor isso. Mais alguma pergunta? Não? Então, foi um prazer estar aqui com você. Fiquem com Deus. Amanhã exatamente, gesso agrícola. Amanhã a gente tá aqui de novo, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.